o que significa isso, né? Então, isso aí faz parte da beneficência, tá bom? Isso aí já fica aí um questionamento para vocês, de acordo com a nossa matéria aqui de ética, né? Benevolência, vamos lá. Benevolência, como a virtude ligada à disposição de agir em benefício de outros. A benevolência é um substantivo feminino com origem no latim benevolência, que expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, demonstra afeto e estima em relação a alguém. A benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia, né? Então, altruísmo é aquela pessoa que não precisa ser mandado, ela vai lá e faz o bem. E a empatia é aquela pessoa que se põe no lugar dos outros, né? Então, a gente, como técnico em radiologia, e vocês que são técnicos em radiologia, que vão ser voltados para a área da saúde, que é raio-x, mamografia, tomografia e etc., tem que cultivar essas duas qualidades, altruísmo e empatia, né? Não espere alguém falar, faça se for fazer bem para ela, né? E se põe no lugar da pessoa, que é o que eu falei anteriormente. Ninguém vai ao hospital, com exceção das pessoas que querem atestado para faltar trabalho, mas ninguém vai ao hospital porque quer, né? A pessoa vai para o hospital porque está sentindo algo ou com alguma coisa, tá? Ponham isso na cabeça de vocês, tá bom? Aqui, ó, tem uma parte aqui, ó, uma pessoa que expressa, vou botar aqui, aumenta aqui, a pessoa que expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, demonstra afeto e estima em relação a alguém. Vivemos tempos em que as pessoas não querem demonstrar isso, elas preferem, né, enrolar, elas preferem postergar, elas preferem não demonstrar, porque acham que isso é uma virtude, ou isso é uma força, né? Então nós devemos parar de pensar assim, né? Eu li uma frase uma vez que dizia assim: fingir que não se importa não é vantagem, ter frieza não é coragem, né? E fazer o mal não é opção, né? Eu li uma frase uma vez, inclusive acho que foi uma história em quadrinho, uma coisa que dizia isso, e é a pura verdade. As pessoas de hoje, com medo de se magoarem, de se machucarem, né, de ser feito de alguma coisa, eles evitam estar fazendo as coisas, sendo que, principalmente nós que somos da área da saúde, não devemos ser assim, tá bom? E não maleficência, né? O princípio da não maleficência propõe a obrigação de não infligir dano intencional, acima de tudo, não causar o dano. A obrigação de não causar dano é claramente distinta da obrigação de ajudar os outros. Este princípio deriva da máxima ética médica, tá? Quando houver conflito de beneficência e não maleficência, deve prevalecer a não maleficência. O que quer dizer isso aí? Você sempre deve priorizar fazer o bem, né, sem causar o dano, tá? Então sempre tem que estar programado, sempre tem que estar com isso na cabeça de vocês a partir de hoje, que vocês estiverem ouvindo esse áudio aqui. Fidelidade é o atributo ou a qualidade de quem ou do que é fiel para significar quem ou que conserva, mantém ou preserva suas características originais, ou quem ou que manter-se fiel à referência, né? Como eu falei para vocês, fidelidade aqui no caso não é entre marido e mulher. Fidelidade é o que? Você ter a referência do que? Da moral, né? A referência do que? Da ética, que nós vimos agora, né? Tudo que nós vimos até agora, você tem que se manter sempre dessa maneira. Justiça é o princípio da distribuição do bem e do mal, né? Justiça como sendo a distribuição justa, atendendo igualitário, ou seja, não devemos beneficiar fulano, não devemos beneficiar ciclano, devemos beneficiar com a mesma medida todos, tá? No caso,
Todos os pacientes devem ser tratados de maneira igualitária. Tá bom? Veracidade, atributo ou qualidade do que é verdadeiro ou corresponde à verdade. A verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato real ou a realidade. A verdade é geralmente considerada o oposto da falsidade. Tá bom? Então, ou seja, devemos sempre levar de acordo com o que é real ou o que é realidade. Confidencialidade é o princípio do sigilo. Não devemos usar e revelar informações. Confidencialidade é a propriedade da informação pela que não está disponível ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização, desde que não coloque em risco a vida, tá? Então devemos sempre estar lembrando sobre isso daí, tá bom? Isso aí eu já falei para vocês no outro tópico ali, e devemos estar levando em consideração sempre. Autonomia. Autonomia é um conceito encontrado na moral, na política, na filosofia e na bioética. É a capacidade de um indivíduo racional de tomar uma decisão não forçada, baseada nas informações disponíveis. Ou seja, mais uma vez, voltando ao assunto. Você que está aí ouvindo, escutando, voltou lá atrás para botar na cabeça o que é radiação? Voltou lá atrás para saber o que é KVMS? Voltou? Então vamos voltar para a gente ter autonomia do que fazer, o que saber fazer quando chega a hora. Tá bom?